dela. E diz que o remédio, a solução, é manter o sábado sagrado. E terminar tudo isto de muito lazer e tudo isto no sábado, mantê-lo sagrado. Só que o sábado ao qual ela se está a referir não é o sábado, é o domingo. Sabem que o movimento da Reforma, na verdade, falhou por causa do sábado? Em 1893, a Igreja Católica, na revista O Espelho Católico, Catholic Mirror, escreveu um artigo sobre o que é que aconteceu no Concílio de Trento. E o tema que estava em discussão era a Bíblia e a Bíblia só, se devia ser seguida, ou a Bíblia mais tradição. E foi sobre este ponto que o movimento de reforma foi condenado. Eu estou a citar um cardeal católico neste momento. A Bíblia só, vocês dizem? E, portanto, o que a Igreja Católica defendeu foi a Bíblia como interpretada pela Igreja e de acordo com os pais da Igreja. E, portanto, este era o tema. Como é que foi resolvida esta disputa? Finalmente, após intensas e grandes lutas com grande intensidade, o bispo de Régio entrou na sala e disse o seguinte. Diz que os protestantes dizem que a Bíblia apenas é a sua... Isso não é verdade. Prova do que eu estou a dizer, a palavra escrita diz que as pessoas devem guardar e observar o sétimo dia como o sábado. E eles não observam o sábado. E eles adotaram a observância do domingo e para isso só têm como fonte a tradição da Igreja. E, portanto, escritura só, não é verdade que eles sigam a escritura só. Não havia como contornar esta realidade, porque mesmo a confissão destas religiões dizia domingo em vez de sábado. E, portanto, o protestantismo perdeu a batalha do Concílio de Trento por causa do sábado. E na carta a Sardes, em Apocalipse, e disse, eu achei que o teu trabalho não estava completo. E, portanto, eles defenderam que aquela era uma rebelião egoísta contra a Igreja. Portanto, o protestantismo foi condenado como sendo indefensável, contradizendo-se ele próprio e com tendências suicidas. Reparem que é um cardeal que está a escrever isto. O domingo é uma criação dos católicos. A autoridade da Igreja Católica Romana. O Catecismo dos Jesuítas diz: o que é que deve acontecer se a Bíblia diz uma coisa e o Papa diz outra? Resposta: as Escrituras devem ser postas de lado. É o Catecismo deles, eu não posso evitar dizer isto. E o que é o Papa? O Papa é o Rei dos Reis. Está ali a citação. E reparem como isto é. Não o Criador do Universo, mas a Igreja Católica é quem pode pedir as honras de ter criado um dia de descanso para o homem. E a razão e o senso comum obrigam-nos a aceitar uma ou outra destas alternativas. Ou o protestantismo e a guarda do sábado, ou o catolicismo e a guarda do domingo. O compromisso entre estas duas coisas é impossível. Portanto, a Igreja Católica ensina o mesmo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ou não? E porquê o sábado? Vamos falar disso. E, portanto, o domingo é uma lei católica. E podemos ler Gênesis de uma ponta à outra. Dizem que é uma marca do poder. É a marca da autoridade da Igreja. Reparem que cada lei tem de ter a autoridade, algum símbolo da autoridade de quem fez a lei. Tem de ser assinada pelo Presidente e tem de ter jurisdição. E só o sábado das leis é a única lei que tem isso lá. E, portanto, de certa forma, os 10 mandamentos tornam-se legais por causa do 4º mandamento. E por isso, Satanás mudou-o. Os protestantes dizem, como é que podemos receber ensinamentos de uma igreja que é apóstata? E portanto, porque eles perguntam, mas porquê é que eles nos obedecem no tema do sábado e guardam o domingo? Perguntam os católicos. E em 1893, o cardeal escreveu, os que querem seguir a Bíblia, é melhor que sejam ou israelitas ou adventistas do sétimo dia. É interessante. E ele disse também que os adventistas são a única religião, o único corpo de cristãos que mantém a guarda do sábado, do sétimo dia. É por isso que são chamados adventistas do sétimo dia. Na caixa de perguntas de 1942, Roma chama aos adventistas do sétimo dia o único movimento protestante com consistência. E, portanto, será que o catolicismo está a dizer o mesmo que diz o adventismo? Sim. Está a dizer o mesmo. E isto é fascinante. 1995, outro cardeal volta a escrever. Na Sentinela de Santa Catarina. As pessoas que acham que as doutrinas são a única guia de conduta deveriam tornar-se adventistas do sétimo dia. São as únicas escrituras verdadeiras, devem tornar-se adventistas do sétimo dia. Sabem quantos jovens vêm falar comigo? Eu não sei porque é que sou um adventista do sétimo dia. Qual é a diferença entre nós e outras religiões? Mais e mais tentam-nos dizer, vocês são apenas mais uma religião. E vocês são o poder da luz ou das trevas para este mundo. Se não fosse esta igreja, o
o mundo já estaria acabado. Somos a única igreja na profecia que se vai opor aos poderes malignos deste mundo. Deus está a chamar-nos para um trabalho muito especial. E vamos ver quão direta pode ser Roma no que diz. Esta é a revista oficial online sobre Maria. E agora, agarrem-se bem às vossas cadeiras. Em dezembro de 2003, eles escrevem com a bandeira americana ao lado. A maior parte dos cristãos pensam que o domingo é o dia aprovado pela Bíblia para a adoração. A Igreja Romana protesta, porque ela foi quem transferiu o dia de guarda do sábado para o domingo. E tentar provar que a mudança é defendida na Bíblia, é na verdade um insulto à autoridade da Igreja Católica. Portanto, nós não estamos a lutar acerca de um dia, isso é por acaso que calhou ser este o tema. Nós estamos aqui a falar de quem deve ter a autoridade. Porque quando nós defendemos o sábado da Bíblia, nós estamos a defender a autoridade de Deus. Defendemos o domingo, defendemos a autoridade do Papa. E, portanto, não sejamos tímidos. Não se sintam que, como somos muito diferentes, sejamos fortes. Porque a autoridade do nosso Deus é o que está em causa. Será que Ele encontrará fé na Terra quando voltar? E volta a dizer que se os protestantes querem basear os seus ensinamentos na Bíblia, então que ensinem a adoração no sábado. E, portanto, não somos a única igreja que diz que o sábado é que é o dia de guarda. A besta também o diz, a besta do Apocalipse. Vamos ver até que ponto eles vão. O desafio de Roma. Em comentários a este artigo, onde diz que os adventistas são a única religião que guarda o sétimo dia e que nenhum protestante que existe hoje em dia obedeceu a este mandamento, a não ser os adventistas do sétimo dia. O editor desta revista, em dezembro de 2003, escreveu o seguinte: o desafio lançado por Roma há mais de 100 anos atrás continua em vigor. Ou a Igreja Católica está certa, ou os adventistas do sétimo dia estão certos. Não pode haver outra escolha. É isto mesmo. Eu não tenho de vos dizer que estas coisas vão acontecer. Estas coisas já aconteceram. Porque a guerra vai ser entre a Igreja Adventista do sétimo dia e a Igreja Católica, com todos os outros movimentos religiosos agregados em torno dela. E agora vejam bem o que eles dizem. Se não escolher nenhum deles, então a sua crença só na Bíblia rui. E todos os pilares sobre os quais se apoia o protestantismo. E então isso significa que terão uma religião inventada, um Deus inventado, um conjunto de crenças inventadas só para servir os objetivos do homem. Assim como Satanás e Lutero antes, os protestantes dizem que não vão servir. Yeah. Okay? Mas reparem, quem é que é o único movimento consistente no protestantismo? Quem é que os católicos dizem que é o único movimento consistente protestante? E reparem, este é o único movimento que diz nós não vamos servir a essa igreja. Portanto, no final, apenas vamos ter 2 movimentos religiosos no mundo. Este é um facto. Um será a Igreja Adventista do sétimo dia, o outro será a Igreja Católica. A Bíblia ensina-nos que o dragão está irado contra a mulher e vai fazer guerra à sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho. 2 coisas, os mandamentos de Deus e o Espírito de profecia. A palavra de Deus e o Espírito de profecia. E um dos últimos enganos vai ser tornar o Espírito de profecia ineficaz. Recusem abandonar o Espírito de profecia, porque senão não poderão ser esta mulher do Apocalipse. Reparem, lembrem-se de La Salette, já falámos antes. Esta é a visão onde se disse o sábado vai ser o tema. Foi em 1846. E reparem, logo a seguir juntinho a 1844, isto é curioso. E aí ela diz que Lúcifer seria libertado em 1864. É estranho. Reparem que o movimento adventista foi estabelecido oficialmente em 1863 e começou realmente a operar em 1864. E somos os únicos protestantes realmente com consistência e que não vão servir. Quem é que é o inimigo? Nós próprios. Todos nós. A Bíblia diz que a lei é verdadeira. Todos os teus mandamentos são verdade. A palavra é verdade. Jesus é a verdade. Esta é a mensagem que nós temos. Apocalipse 14:6. O tempo do julgamento chegou. Primeira mensagem angélica. Adorem o que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Mas o Papa João Paulo diz que o Gênesis é um disparate. A verdade, a palavra, contra as mentiras. E reparem, na mesma época em que surgiu a Igreja Adventista, surgiu a maçonaria, o espiritualismo, a teosofia, os falsos profetas, os mormons e a cientologia. A Revolução Francesa, em 1789, eles criaram duas tábuas de pedra com os direitos humanos escritos nela. E existe ali algo no meio, uma faixa,
Um facho. Yeah. Um facho. From Um here. fascist. Sim. Yeah. Um facho. E que significa que o fascismo vai ser um mecanismo utilizado para fazer com que estes mandamentos sejam cumpridos. E reparem, por cima tem este pequeno capacete, que era o capacete da Revolução. E aquele chapéu significa a mitra. Deixa-me ir para trás. Sabem que esta ideia dos direitos humanos invalida todos os mandamentos de Deus? Os direitos humanos dizem que é odioso dizer alguma coisa acerca da religião dos outros. Temos de ter